educação, né, da transformação social, um avivamento social que aconteceu no século XVIII, e nós temos seguido essa linha, né? O Evangelho, ele cuida do corpo, ele cuida da alma, ele cuida de todas as áreas da vida humana. E falar sobre isso, né, eu vou dar ênfase aqui, o tema lá em cima, o que me foi proposto é no caminho da maturidade espiritual e emocional, entrando em contato com as nossas emoções e afetos. Eu posso simplificar para vocês e dizer, na estrada da maturidade espiritual e emocional, entrando em contato com as nossas emoções, porque os afetos fazem parte do espectro das nossas emoções. Então, pode passar, ali é a minha parte de atuação, então não é tão relevante assim nesse momento. Eu vou usar alguns textos básicos. Pode voltar, me perdoe aí, porque saiu ali 3 João 1:2, vocês sabem que 3 João não tem capítulo, é só versículo, né? Então, só para fazer aquela pequena correção ali. Eu quero ler 2 textos com vocês. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia de vocês, gostaria que você curvasse a sua cabeça. Já recebi aqui a oração, Deus já me abençoou, agora eu quero fazer uma oração para que você compreenda tudo aquilo que nós vamos falar. Senhor, te agradecemos por estarmos aqui nesta casa maravilhosa, de oração, de busca, e, ó Deus, essa proposta, ó Pai, desse simpósio de trazer conhecimento, de abrir a mente, de produzir, ó Pai, ensino espiritual, transformação, uma metanoia, uma mudança. Por isso, Pai, que todas as mentes estejam cativas a Ti nesse momento, que a Tua palavra tenha livre acesso e que ela entre dentro do nosso coração e nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu trabalho nessa linha como psicólogo, né? E o que acontece? Nós estamos num contexto hoje que você vai falar assim, por que nós temos tantos problemas emocionais, por que as pessoas estão adoecendo tanto, não é isso? A gente vai falar um pouco sobre isso dentro da espiritualidade. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, e 3 João, versículo 2. 3 João, versículo 2, o apóstolo João vai fazer uma saudação a Gaio. E ele vai dizer o seguinte: desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde no corpo, assim como vai bem o quê? A tua alma. Agora você volta o slide primeiro. Pode voltar. Tá. Melhorou? Tá bom. A saúde do corpo e as demais coisas dependem da saúde espiritual. Tudo que nós formos falar do campo das emoções, do campo da alma, a gente só vai ter sucesso e êxito na compreensão se a gente entender que se a nossa vida espiritual estiver bem, nós vamos evitar muitos problemas. Porque a vida espiritual, ela é fundamental para que eu tenha uma saúde emocional boa, para que eu tenha saúde no meu corpo, para que algumas coisas caminhem bem. Pois bem, nós estamos num contexto que dos últimos 20, 30 anos, o que nós recebemos de informações, o volume de informações não é compatível com a capacidade cognitiva humana. Por que eu digo isso? Porque o que nós recebemos nos últimos 30 anos, as informações, elas não chegam nem perto. Para vocês terem uma ideia, o que o Google produz durante 3 dias é o equivalente a todo mundo antigo. Então, se nós temos essa gama de informações, há de convir que tudo isso acaba nos atravessando como seres humanos. Há um autor chamado Bauman, que ele vai escrever um livro chamado A Sociedade Líquida, porque ele diz que o ser humano é descartável, é volúvel. O que presta hoje não presta amanhã. Ele é bom para hoje, amanhã já não é mais bom. Por quê? Porque nós vivemos numa velocidade muito grande de informações. Hoje uma coisa é boa, no outro dia amanhã não é boa, e isso tudo atravessa o campo psíquico, o campo humano. E o ser humano é atravessado por isso. Imagine você que a ciência da genética, segundo o escritor Abraão de Almeida, no livro da CPA dele, diz que a ciência da genética deveria fazer uma pausa de 50 anos,
porque ela não consegue mais dar conta de tantas informações que o ser humano ainda não está apto a compreendê-las. Tamanha é a evolução na área genética, tamanha é a evolução no campo científico, tamanha é a evolução no campo que nós temos de humanas hoje. Ou seja, se ele diz que a ciência da genética tinha que fazer uma pausa de 50 anos, é porque tem muito mais informação do que se pode traduzir aquilo ali. Por que eu estou fazendo primeiro esse preâmbulo com você? Para você entender o seguinte: nós temos muitas informações que incidem sobre a nossa vida todos os dias e que nos atravessam. Quando eu falei aqui, 1 João, eu estou falando sobre a saúde do corpo e todas as coisas, as demais coisas irem bem na nossa vida. Quando eu pego lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele vai dizer assim: o Deus de paz vos santifique em tudo. Ele vai falar: espírito, corpo e alma estejam preservados para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a preservação, a santificação aqui na nossa vida, ela precisa ser plena. Nós temos que conservar a nossa vida e nós temos que conservar a saúde do corpo, nós temos que conservar a saúde nossa do espírito e a saúde na estrutura da alma. Você fala assim: ué, mas é a mesma coisa, espírito e alma? A única coisa que consegue discernir essas duas coisas é a palavra. Por isso, Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é mais poderosa do que a espada de 2 gumes, penetra entre alma, espírito, junto e medula e é apta para discernir todas as intenções que há lá dentro. Só a palavra consegue fazer assim, o que é do espírito e o que é da alma. Eu preciso definir para vocês. A palavra espírito, vocês conhecem, no grego é pneuma, no hebraico é ruá, fôlego, sopro. Quando Deus disse lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, formou Deus o homem do pó da terra. Matéria, soma, bios, vida do corpo, estruturas nervosas, estrutura do sistema nervoso, vários sistemas que nós temos, sistema sensorial, sistema de propriocepção. O corpo é regido por vários sistemas. Por isso Descartes vai fazer o dualismo da mente e do corpo. Porque tudo que afeta a mente, diretamente está ligado ao corpo. Por isso nós falamos das doenças psicossomáticas. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu preciso fazer um preâmbulo com vocês para vocês entenderem o caminho da maturidade espiritual e emocional, a saúde que nós precisamos ter, a vida com Deus saudável que nós precisamos ter ao longo do curso da nossa vida. Isso é fundamental. As pessoas pensam que felicidade, paz, alegria está condicionado a ter dinheiro, a ter bens e a ter alguma coisa material. Não é. Quando você entender o que representa, você, apesar de não ter tudo que você gostaria de ter, mas você ter uma vida saudável, então você vai estar apto a compreender que nas fases humanas que nós temos, nós vamos ter aspirações. E dentro dessas fases nós temos que buscar aquilo que compete a nós. E tem coisas que Deus ele vai deliberar para nós, dizendo: vai, meu filho, que eu estou contigo. Agora, tem outras coisas que nós vamos ter que ter o estímulo, a força, a vontade para poder ir e conquistar. Por quê? Porque a palavra já está conosco. O que Deus disse para Josué? Olha, eu já dei na tua mão, eu já desterrei os teus adversários antes mesmo de você entrar. Aonde tu colocar a planta do seu pé é seu. Agora, você tem que tomar posse disso. E você tem que aprender a lidar com as questões que nós vamos viver todos os dias. Quem disse que a vida é fácil? Quem disse que nós não temos problemas? Ninguém entrou aqui na igreja enganado de que não teria problema. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Jesus falou sobre isso. Então, quando a gente fala do espírito, vida espiritual, já diz tudo, a vida contida no espírito. Aonde Deus emana, formou Deus o homem do pó da terra, soprou. Isso aqui, é hálito, fôlego, vida de Deus. Jesus está lá e no Getsemane, quando ele acaba de sair do jantar da Páscoa, e ele vai procurar, e quando vai ver, eles estão dormindo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No espírito, meu irmão, a gente faz coisas maravilhosas. No espírito você quer estar aqui. No espírito é a parte que compete a adoração a Deus. No espírito, meu irmão, a gente quer Deus.
mas a carne é a natureza humana, que a gente luta contra ela, a milícia entre o espírito e a carne dentro de nós. É complexo porque nós temos estruturas que funcionam dentro de nós, que a gente aprende carne e espírito, mas existem também funções do nosso organismo e do nosso corpo que embatem também, que a gente precisa aprender a lidar conosco. Há uma frase, se eu não me engano, de Sócrates, que ele vai falar o seguinte: conheça-te a ti mesmo e dominarás todas as coisas. Aprender a se conhecer no processo é fundamental, porque Paulo vai dizer que se nós avaliássemos as coisas, se nós discernirmos as coisas, não seremos julgados, porque nós temos que fazer sempre autoanálises na nossa vida ao longo da caminhada cristã. Formou Deus o homem do pó da terra, soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Aí está a questão que nós vamos entrar no caminho da vida espiritual e no caminho da vida emocional. Quando a gente fala da alma, a gente fala do psique. O que nós aprendemos dentro da teologia? Que a alma é onde estão as emoções, onde estão alguns aspectos da vida que era uma definição do mundo antigo, filosófico. Hoje, o que nós entendemos como alma? Hoje, quando você vai para a ciência, a alma ela é a mente humana. Mas como ela se estrutura, como ela se forma? Se você pegar uma pessoa que nasça com um problema mental, o que vai ocorrer? Ela tem um fôlego, ela tem um espírito, ela tem a força, a vida de Deus nela. Aí vamos entrar, né? Não vou entrar em nível teológico de dicotomia ou tricotomia, mas essa pessoa funcionalmente ela é dicótoma, tá? Eu sou tricótomo, mas ela funcionalmente, o que funciona é o espírito e o corpo. A estrutura alma não foi desenvolvida, porque a estrutura alma ela é desenvolvida a partir do ambiente. Por isso Deus diz: formou Deus o homem do pó da terra, sobrou sobre as suas narinas fôlego de vida, e ele tornou-se alma vivente. Aonde Adão começa a se envolver com toda a criação de Deus, com tudo que estava fora, com todas as informações perceptivas, sensoriais, tudo que havia no mundo. Então perceba, se nós fomos chamados para conservar o nosso corpo de maneira santa e também conservá-lo para o dia do Senhor, quer dizer que nós temos que aprender a cuidar do corpo, a cuidar da mente, a cuidar da saúde espiritual, a cuidar das nossas emoções. Então, quando eu cito essa passagem aqui, nós vamos entrar agora na palestra, eu vou falar com vocês sobre pelo menos 4 aspectos importantes da vida humana. Eu vou falar com vocês sobre família, vou falar com vocês sobre ministério, vou falar com vocês sobre vida material e profissional, né? Porque o que acontece? Eu fui de uma época que eu me converti com 20 anos. Então, na minha caminhada, eu estava ali buscando, sabe? E não há nenhum demérito em você buscar, em você ter aquela, sabe? Mas eu não tive, num primeiro momento, ninguém que falasse para mim: olha, vai buscar essa área, vai correr atrás. Depois, sim, você acaba recebendo alguns direcionamentos, e é importante que você tenha direcionamento para que você cresça na tua vida espiritual, mas que você tenha satisfação e prazer no que você está vivendo. Porque se você não estiver vivendo com prazer nas coisas que você faz, o problema não vai estar na igreja, o problema não vai estar no teu casamento, o problema não vai estar no teu trabalho, o problema vai estar em você, porque está faltando prazer em fazer as coisas. E para fazer as coisas de Deus, para quem tem chamado, para quem é obreiro, para quem entende a vocação, meu irmão, isso é uma rotina pesada. Isso é uma rotina que você vai conviver com ela há anos, e você vai ter que aprender a lidar com ela para que ela não venha te sucumbir. Então, baseado nisso, nós vamos começar a entrar. Eu já vim precavido, eu trouxe o pendrive, eu trouxe o laptop, deixei no carro, trouxe o celular e trouxe um papel também aqui para... Falei, não sei o que vai acontecer, se der algum problema, eu já estou bem precavido. Mas aí eu vou aqui me basear pelo celular para eu não ir acompanhando com vocês aí. Pode passar? Pode passar. Aí. Eu vou fazer uma definição com vocês. Eu preciso ser um pouco formal em algumas coisas, obviamente, que a proposta é falar sobre espiritualidade e a parte emocional que nos rege. Então, eu preciso definir para você também conhecer um pouquinho. Saúde emocional. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, a saúde emocional pode ser definida como um estado de bem-estar aonde o indivíduo realiza as suas próprias habilidades, lida com fatores estressantes, normais da vida
trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. O que isso quer dizer? Quando alguma coisa atrapalha essa funcionalidade, isso quer dizer que as tuas emoções elas começam a ser afetadas. Você precisa entender muito bem isso, porque no campo emocional, a gente precisa caminhar emocionalmente bem, fazer as coisas de maneira que a gente se sinta bem, senão isso compromete. E as pessoas confundem emoções, saúde emocional com saúde mental. A saúde mental ela já é de uma outra área, porque saúde mental ela tem a ver com transtornos, ela tem a ver com problemas mais sérios, mais graves, quando a pessoa, às vezes, ela tem no seu desenvolvimento problemas, por exemplo, um TDAH, um autismo, doenças, porque vocês sabem que existem transtornos, síndromes, patologias que precisam de tratamento, esquizofrenia, psicóticos, neuróticos e por aí vai, né? Então, a saúde emocional, a gente precisa entender o seguinte: quais são as emoções que nos regem? Alegria, tristeza, raiva é uma emoção, né? A gente sabe que existem no mundo, assim, global, 6 emoções que são reconhecidas até por cegos e mudos. São 6. Existe uma penca de outras, mas 6 são reconhecidas, ou seja, é comum a todos, quando você vê na foto de pesquisa científica, todo mundo tem aquela mesma expressão de alegria, de surpresa, de tristeza, de raiva, de ódio, né? E todas essas passam pelos nossos pensamentos, passam pelos nossos sentimentos, passam por questões que nos atravessam. Aí, para que você entenda isso, o que é fatores estressantes? Por exemplo, vou usar um exemplo para vocês aqui. Um exemplo. Um pai e uma mãe estão numa casa, num chalé, no alto da montanha, onde a 50 metros ali há um despenhadeiro, onde há uma descida, uma cascata d'água, e eles sabem que para estarem ali, eles precisam ficarem atentos, porque tem um filho de 2 e um filho de 4 anos. Aí eu vou usar tudo de maneira metafórica com vocês. O pai, ele sai, se ausenta, tem que ir na cidade, e as visitas que estão ali estão junto com a mãe. A mãe está fazendo um trabalho manual, e de repente a mãe escuta assim: olha, ele caiu. A primeira impressão que tem é o seguinte, para vocês entenderem a definição de emoção de uma maneira bem fácil. O que a mãe faz? Sai correndo, vai na ponta do penhasco, ali ela começa a sentir tremedeira, ali ela começa a sentir o coração dela taquicardia, ali ela começa a sentir sintomas somáticos. O que a emoção produz? Ela mobiliza a nossa fisiologia. O que as emoções fazem? Ela mexe com os nossos pensamentos, que parece que a gente fica cego na hora, né? Quando você é movido e tomado por uma emoção, por exemplo, uma raiva, num sinal de trânsito, às vezes o cara mata na raiva, discutiu com uma outra pessoa e depois ele para pensar, porque ele foi movido por uma emoção que não fez com que ele agisse com a razão. Então, as emoções que existem positivas e negativas, as negativas elas fazem o quê? Elas agem diretamente na nossa consciência, de modo que ela mobiliza o nosso corpo, ela mobiliza a nossa estrutura de pensamento, de emoções, de sentimentos, e aquela mulher ia se jogar no penhasco para tentar achar a criança. Quando ela pensou em se jogar, veio a mão de uma pessoa e falou assim: na verdade, ela caiu da janela, é que você achou que tinha caído do penhasco. E aí que a gente depois para pensar. As emoções é assim. Muitas das vezes nós somos tomados por sensações, e quando a gente fala de medo, medo é do mesmo circuito de ansiedade. Vamos dizer que é um primo. Quando você sente medo, quando você age por medo, você pode morrer. Porque você pode agir na hora sem saber o que fazer, porque você está sob uma forte emoção, pode correr para um lado errado, está tendo um tiroteio, tu corre justamente para o lado errado, oposto. E ali, de repente, a pessoa é baleada. Por isso que as emoções mobilizam a nossa parte emocional, mobiliza muitas das vezes pessoas que começam a ter transtornos na mente. O curso do pensamento ele é atrapalhado. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte: todos nós aqui já tivemos a fase de infância
e nós vamos ter que passar naturalmente por todas as fases. Um dia você já foi criança, já teve teus 2 a 7 anos, já teve de 7 a 12, já teve de 12 a 18, 18 até 40, que a gente chama de fase jovem adulta, e depois de 40 a 60, a gente vai ter já uma outra idade, que a gente chama de entrando para a terceira idade. E o que se espera dentro dessas idades no desenvolvimento humano? Nós não acreditamos no empirismo, que vocês são uma folha em branco e vai se construindo. Não é bem assim. Nós vamos tendo experiências desde a infância. Muitas pessoas chegam na igreja marcadas por experiências, por traumas, por problemas, né? Jesus, ele é tão bom, meu irmão, que ele entra na vida da pessoa, ele é o único que tem a capacidade de transformar o ser humano, transformar as experiências negativas que aquela pessoa teve na infância e dar uma nova vida para ela. Por isso a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criação é, que é o termo original, nova criação é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Ele tem essa capacidade. Mas por que nós vemos as pessoas na igreja dizendo hoje em dia, estou com crise de ansiedade, estou deprimida, estou com problemas? Hoje a gente consegue entender isso. A gente no passado, obviamente que a gente sabe que existe o fator espiritual, a gente precisa ter discernimento claro, que tem coisas que é espiritual, tem coisas que pessoas precisam se tratar, porque são pessoas que às vezes chegaram com problemas sérios na vida. Por exemplo, uma pessoa que é estuprada, o que você acha para ela poder formar família lá na frente? O estupro é considerado, dentro do transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, como a mesma coisa de um homem que está numa guerra e que vê várias pessoas morrendo. O transtorno é o mesmo. Por quê? Porque quando a pessoa passa por esses fatores estressantes, elas lembram daqueles episódios como se tivessem ocorrido há 10, 20 anos atrás agora. Então, por isso que eles são estressantes. E eles precisam ser tratados, eles precisam ser trabalhados. Jesus cura a alma, cura o corpo, cura tudo. Eu não estou aqui utilizando da psicologia, até porque quando eu prego na igreja, eu não prego psicologia. Eu estou falando com vocês aqui porque hoje é um dia de falar de saúde espiritual e saúde emocional, e eu estou falando com vocês algumas coisas que dentro do que foi proposto, acho importante que você as conheça. Para que você se conheça melhor, para que você tenha uma vida espiritual muito saudável. O que está faltando nos nossos dias hoje é você cultivar uma vida espiritual saudável, saber o que te faz bem, saber o que te dá motivação, saber o que faz você crescer em Deus. É isso que você precisa aprender na caminhada. A caminhada é longa, é comprida. Lembra de Elias que parou, cansou, achou que Deus falou, come, bebe, levanta, volta todo o caminho que você fez, porque a caminhada é longa, é grande e não tem como parar. Uma vez que você conheceu a Cristo, meu irmão, é um caminho sem volta, é um caminho que você não tem como voltar atrás. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos num contexto onde as pessoas, elas precisam ser tratadas. Quando chegam na igreja, principalmente, por quê? As pessoas vêm com vários problemas. As pessoas precisam ser cuidadas, elas precisam ser tratadas. O que nós percebemos hoje? Que as pessoas chegam, daqui a pouco elas estão tomando cargo, função e assumindo posições que elas não estão preparadas. Paulo vai dizer, não coloque neófito, para que eles não caiam depois na acusação do diabo, pela falta de preparo, pela falta de capacidade. Os processos na vida espiritual, eles precisam ser respeitados. Eu me lembro que na época, eu comecei a fazer seminário com 20 anos, então me formei cedo, e as pessoas me viam na igreja, porque eu era líder de mocidade, olha, nós queremos colocar você como pastor. Eu falei, não, isso não é o tempo, eu vou estar me precipitando. Tanto que isso foi com 24 anos, eu fui ser pastor já com 27, porque eu não queria precipitar o processo, porque eu sabia, meu irmão, que quando eu metesse a mão no arado, aí é só depois da morte, não tem como voltar atrás. Então, meus irmãos, eu já tenho quase 20 anos como pastor, então é um caminho que você, quando entende ele para a sua vida, se prepare em todas as áreas da sua vida, porque você vai precisar do bom depósito, você vai precisar desse tempo agora que você está construindo a sua base, porque vão ser essenciais para você. Eu estava conversando com um pastor, alguns anos atrás, eu era líder de mocidade, ele falou, Elidson, não se preocupa, vai chegar o momento certo. Sabe por quê? Porque agora é o período que se você errar, se você tiver qualquer problema,
é agora que você precisa trabalhar essas questões. Porque depois que você tiver alçado, meu irmão, maior a responsabilidade, maior também a queda que o homem tem. Obviamente que ninguém que sobe, que entra para o ministério, vai entrar pensando nisso, mas tem que trabalhar para entender e ter prazer. Se você é um obreiro na casa do Senhor, se você é um diácono, um pastor, um missionário, um evangelista, um presbítero, você precisa ter prazer no que você faz para Deus. E esse prazer tem que ser fruto de uma vida que você, fora daqui, você cultiva coisas saudáveis para você. Então, eu vou entrar agora no que a gente precisa falar sobre esses aspectos da vida humana. Então, a saúde mental e a saúde emocional são diferentes. Tem pessoas na igreja que têm problemas de ordem de saúde mental e elas precisam de ajuda. Elas precisam ser tratadas e cuidadas. De ordem emocional, elas precisam, mas elas precisam entender que a saúde emocional é um estado de bem-estar. Se eu cultivo coisas boas para a minha vida, se eu procuro trabalhar, se eu procuro fazer as coisas que dentro da minha faixa etária, o que se espera na faixa etária de alguém que está com 12 a 18 anos? Que ele estude, que ele comece a estudar, que ele faça curso, que ele comece... Por quê? Porque a projeção de vida começa dos 18. Qual é a plenitude que você tem? Com 20 anos você está na plenitude da cabeça, do desejo, da vontade de querer conquistar, de estudar. Então você tem o quê? Dos 20, vamos dizer assim, que até os 34 a 40 anos para você conquistar. Para você buscar as coisas para a sua vida, para você começar a ter prazer. Queira buscar essas coisas, porque lá na frente, a falta de realização como pessoa, como indivíduo, traz problemas mais à frente. Às vezes nós não ouvimos isso, às vezes ninguém fala isso para a gente, e a gente vai levando. Quando a idade passa e que você percebe que você vai dizer assim para si, pô, eu poderia ter feito muitas coisas e não fiz. O tempo passa, o tempo não aguarda, não espera. E se o tempo passar para você, provavelmente lá na frente você vai começar a sentir algumas crises existenciais. Começar a dizer, não, mas eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa de fulano, eu não fiz por causa do meu pai, da minha mãe. E aí nós atribuímos às pessoas aquilo que é nosso. A gente precisa se conhecer no processo. Uma pessoa, um indivíduo, um cristão precisa se conhecer. Ele não pode fugir das suas lutas. Ele não pode fugir daquilo que é a responsabilidade dele. Ele precisa entender as suas responsabilidades e correr atrás delas. Pode passar. Então, desejo que te vá bem em tudo. Olha o desejo do apóstolo João. Ir bem em tudo é que ele está dizendo assim, olha, você já tem desejo que te vá bem em todas as coisas, tem a saúde no corpo, assim como vai bem a sua alma. Ele identificou que, olhando para João, ele falou, pô, eu vejo em você, porque depois o texto vai dizer que João, ele destaca que Gai tinha amor, ele cuidava das pessoas. Então, ficava fácil de perceber que, emocionalmente, a vida espiritual daquele homem estava bem. E o que eu posso desejar para alguém? Eu quero desejar que ela vá bem na vida, que ela tenha saúde, que ela faça as coisas. Então, o que a Bíblia deseja para nós? Dentro do aspecto da nossa vida espiritual e também na nossa estrutura emocional que nós temos. Que nós venhamos a ir bem em todas as coisas, a começar pela nossa família. Quem quer formar família precisa entender que... olha, eu me lembro que eu casei, eu fui ser pastor em Goiânia, então foi tudo muito rápido. E, assim, quando você volta, você precisa entender que uma parte essencial do seu ministério está aqui. Você precisa saber que você precisa fazer a escolha correta, porque você vai formar família, você tem projeção de ter filhos, e dentro dessa proposta aqui, família, esposa, sustento, saúde, cumplicidade, respeito. O que acontece com a nossa família? Falta de demonstração de amor pela esposa na frente dos filhos. Sabe o que acontece e o que nós percebemos? Que há muitas pessoas na igreja que têm essa dificuldade. Por quê? Porque a gente só dá o que a gente tem, correto? A gente só dá o que a gente recebe. E quando, em algum momento da nossa vida, a gente deixou de ter essas coisas, a gente começa a ter muita dificuldade. E isso precisa acontecer dentro da família. Você precisa demonstrar afetividade, amor pela sua esposa, pelos seus filhos.
Eles precisam ver esse ambiente saudável, porque isso ajuda a formar caráter, personalidade. Um filho que está debaixo de um lar que tem estrutura, a tendência é que ele vá longe. Ele pode ter, ao longo da vida, algumas desventuras, nada que não seja corrigível. Agora, uma pessoa que, de repente, tem um lar desestruturado, a tendência é... O que nós aprendemos ao longo da vida? Maldição hereditária, não é isso? Na verdade, a palavra maldição hereditária ela está posta de maneira errada. A maldição hereditária é tudo que é hereditário, do corpo. Quando a gente fala de hereditariedade, a gente está falando de diabetes, a gente está falando de doenças, a gente está falando de coisas que se herdam, que vêm da genética. Quando a gente fala de mal que atua nas gerações, é outra coisa. Que a gente vê que um cara que bebia lá, vem o avô, vem o filho, aí vem o neto, todo mundo vem naquele caminho. A menina que engravida cedo, vem todo mundo naquele caminho, porque é um mal de geração. É um mal que perdura, porque a Bíblia diz que o pai não pagaria pelo filho, nem o filho pela mãe. Ezequiel, quando dá a profecia, porque na época de Deuteronômio, a visita vinha nas gerações por causa do erro dos pais. Ezequiel, não, Deus vai falar assim, agora, a alma que pecar, essa morrerá. Ninguém vai pagar por ninguém. Mas existe uma ação maligna que atua para que aquela pessoa tenha insucessos na vida e assim perdure dentro da casa. E ali você vai vendo uma mesma repetição. O pai que não fez aquilo, o filho que não fez aquilo e vai no mesmo caminho. Como é que isso se quebra? Bem, só se quebra Jesus entrando nessa casa. Manietando o valente dessa casa que estava com a chave na mão daquela casa e fazendo arruaça e bagunça naquela casa. Quando Jesus entra, acabou. Nos teus filhos isso não vai acontecer mais. Esse mal não vai agir. As coisas que te perturbaram na tua infância, o que você sofreu, não vai chegar na vida do seu filho. Porque Jesus, ele entra na tua vida como um todo. Ele entra para cortar todo o mal que perdurava. Por quê? Porque existem coisas que vêm lá de trás. Isso é o mal que atua nas gerações. Não o hereditário, porque o hereditário é do fisiológico, é do corpo. São das doenças que as pessoas têm. E tem pessoas que falam assim, minha mãe morreu com câncer de mama e eu tenho propensão. Aquela atriz que vocês conhecem, a Angelina Jolie, ela já tinha isso dentro da carga genética dela, ela foi e arrancou. Bem, isso é para as pessoas, assim como um médico que é existencialista ateu, ele vai dizer que prefere morrer com câncer. Por quê? Porque ele vai dizer que dentro do estado da sua existência, aquilo o constrói. Meu irmão, não quero morrer de câncer, não quero fazer nada dessas coisas. Pela fé, tudo isso é quebrado e a gente em Deus consegue ter vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida. Então, meu irmão, a nossa perspectiva também não é essa, de ficar acreditando, aconteceu lá, meu irmão, em Cristo são feitas novas todas as coisas. Então, meu irmão, a tua casa precisa estar debaixo da palavra de Deus, porque ela vai ser saúde para o corpo, para a alma, ela vai construir uma estrutura mais forte para os teus filhos, para que eles cresçam de maneira saudável. A falta de respeito, a agressão, a traição, o mau testemunho, o que a gente percebe hoje nas igrejas? Meu irmão, o problema, Paulo, quando comunica a igreja de Corinto, a igreja de Corinto tinha todos os dons, mas vai ver uma igreja que tinha problema de relacionamentos, uma igreja que havia problemas de ordem moral entre familiares, entre o filho, o pai e a mulher. Quando tu olha para a igreja de Corinto, é como Naamã, homem valoroso, porém leproso. Era uma igreja valorosa que tinha os dons e influência, mas era uma igreja carnal que tinha problemas de ordem de vida com Deus. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que cultivar na nossa vida uma boa imagem, um bom testemunho. Aonde começa isso? Dentro da sua casa. Seja o melhor crente dentro da sua casa. Na sua casa, meu irmão, é onde Deus mais te vê. Aqui, meu irmão, aqui não tem muita dificuldade. Aqui ninguém vai se degladiar. Aqui ninguém vai empurrar um ao outro aqui, esse olhar de cara virada. Aqui, meu irmão, é fácil. Lá fora é que nós construímos uma vida, uma imagem saudável para nós e para os nossos filhos. A presença de Deus na vida do casal, que hoje nós percebemos que se tem uma coisa que é negativa na construção dentro da sua casa, é a falta de você chamar os seus filhos, a sua esposa, a sua mulher, para orar, para você orar dentro da sua casa, para você fazer culto no lar dentro da sua casa, para você ensinar.
Eu já estou preparando as minhas filhas. Eu dei aula de teologia um tempo, uma tem 12, outra tem 13, vou ensinar elas teologia bruta. Vai aprender. Sabe por quê? Porque criança, não tem coisa melhor. Criança de 7 a 15 anos, você pode dar qualquer língua que ela aprende. Como é que não vai aprender teologia? Aprende japonês, aprende inglês, aprende tudo, não vai aprender a Bíblia? Ô, meu irmão, a gente tem que ensinar. É você ensinando a palavra para quê? Para que ela saiba como se conduzir. Chega na escola, aí às vezes ela pergunta como é que foi e tal. Lá na escola as amiguinhas dizem que são bissexual com 12, 13 anos. Então você precisa ensinar como ela tem que se portar, como ela tem que reagir. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. O mundo não pode ensinar. Então, quando a gente fala desejo que te vá bem em tudo, o desejo também é que na tua vida como um todo, na tua vida familiar, as coisas andem de maneira ajustada. O teu casamento, meu irmão, o que nós temos ouvido de traição é muita coisa. E não é só traição de uma parte, é traição tanto do homem como da mulher. E isso está uma crescente. Sabe por quê? Porque a gente vive num contexto que se você não estiver vivendo uma vida com Deus, eu falo isso para o povo lá, se você não estiver vivendo uma vida com Deus, buscando, você não vai aguentar. A apostasia, ela precede a vinda de Cristo. Para Cristo voltar, a apostasia vai vir. A apostasia, ela não começa fora, ela começa dentro. Os problemas de relacionamentos estão dentro. A falta de caráter começa dentro. A gente tem que buscar, a gente tem que orar, a gente tem que cobrir a nossa casa. E para que tudo possa ir bem, nós temos que colocar a nossa casa nas mãos de Deus. Uma família saudável. Olha, se você teve experiências na sua vida, na sua casa, e que você sofreu, e que teu pai brigava com a tua mãe, que o teu pai maltratava, que a tua mãe fazia coisas erradas, meu irmão, você vivenciou tudo isso, experienciou tudo isso, mas você tem que pegar tudo isso e transformar para a tua vida e para a tua família que você forma, ou que você vai formar, uma outra maneira de ver as coisas. Se a gente ficar na perspectiva do que a gente já viveu e ficar olhando para o mundo e dizer assim, ó vida, ó céus, e ficar lamentando, a vida passa. E depois a gente vai procurar um bode expiatório para jogar toda a nossa culpa, toda a nossa frustração, toda a nossa irritação, porque a gente não consegue, porque a gente não vence, porque a gente fica preso a muitas coisas. Conflitos mal administrados. Meus irmãos, na adolescência, principalmente com os filhos, você precisa aprender a lidar com eles, porque os traficantes são tudo filhos de crentes, desviados. As pessoas que estão roubando, fazendo coisas erradas, se você perguntar, nasceram dentro da igreja, por que em algum momento se desviaram? Porque não queriam ser aquilo que seus pais eram. E você fala, como? Porque estar na igreja, e é muito importante, mas você precisa querer que o seu filho esteja aqui. Não é por força nem por violência, é pela oração. É quando você tem o teu filho com 7, 8 anos, você não negocia, você traz para a igreja. Porque tem gente que começa a negociar o filho com 11, com 12. Quando chegar com 15, não vai querer mais. Se você abrir mão dessas coisas, teu filho daqui a pouco não vai querer estar aqui. Então tem uma fase da vida que você puxa. Não tem para onde correr. Quem é que vai puxar? É você. É você como pai, como mãe que vai trazer. Se deixar solto, daqui a pouco vai ter um momento que ele não vai querer mais. E isso tem uma fase. Tem um momento que é difícil de você conseguir administrar essas coisas. Então, desejo que te vá bem, família, filhos, saúde, escola, sustento, lazer, falta de diálogo. Você quer ver uma coisa? A gente tem uma vida corrida. É bom a gente, às vezes, pegar a nossa família e sair, é bom. É bom você, às vezes, tirar alguns dias para você sair com a sua família, é bom, não é pecado, não há erro. Tenho certeza que, se você chegar ao pastor daqui da igreja e falar, pastor, eu preciso pegar minha esposa e meus filhos, tirar uma semana para a gente dar uma descansada, tenho trabalhado muito, não tenho tido momento com a minha família, não tenho dúvida que o pastor vai falar, vai na benção, sejam dias bons para vocês, para que você possa voltar de lá renovado, porque a carga é grande, o desgaste é grande, o peso é grande, tudo muito desgastante. O lazer, ele tem que existir. O lazer não pode ser só culto, não pode, porque a gente já tem os cultos durante a semana. Lá na igreja tem culto, tem atividade, tem eventos sociais que funcionam. A igreja praticamente quase que funciona todo dia. Agora eu tenho que saber que eu não vou estar todo dia, porque se eu estiver todo dia eu não vou dar conta. O ministério, por isso que ele é plural, porque tem pessoas que vão tomar conta de um jeito, o pastor está lá, tomando conta lá, vai ter outro dia que vai estar outro,
E, meu irmão, sozinho eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. A gente precisa, meu irmão, delegar, dividir, e a gente precisa ter para a nossa família tempo, que é fundamental, meu irmão, para que a gente consiga ter uma vida. Às vezes é difícil, dinheiro, né? A gente quer fazer, mas está apertado. Mas a gente pode fazer coisas mínimas, pegar, sair, dar uma volta. Vai no cinema, meu irmão. Leva a tua esposa no cinema. Leva ela numa esquina ali para comer um cachorro quente. Fala de coisas saudáveis. Porque a gente às vezes está na igreja, e é uma coisa que eu combinei com a minha esposa há anos. Quando eu chego em casa eu não quero falar de igreja. Senão, meu irmão, eu não vivo. É só problema. Não, porque, olha, fulano falou, ó, não quero ouvir nada. Depois a gente conversa, porque eu quero chegar em casa e, meu irmão, esparecer minha cabeça. Porque se eu trouxer o problema da igreja para casa, daqui a pouco eu estou fazendo da minha casa problema aqui, problema ali. E, meu irmão, a gente sabe como funciona a estrutura da igreja. Tem seres humanos, tem pessoas que a gente precisa estar sempre ali cuidando, acertando, direcionando. Às vezes uma coisa deslizou aqui, outra ali, a gente precisa corrigir. Mas se a gente não tiver, meu irmão, cuidado com a nossa própria vida, daqui a pouco a gente fica cansado. Aí daqui a pouco começa a sentir o quê? Começa a sentir estafa. Aí chega no local e eu estou sentindo falta de ar. E parece que eu tive uma coisa, pensei que ia morrer. Você está começando a desenvolver fadiga extrema, está começando a ter quadro de ansiedade. E a ansiedade, o que eu falei lá, é todo o desajuste na vida emocional e na vida espiritual também. Porque se você não se conhecer, e se você se autoflagelar, e se você não compreender que o que você fizer para Deus, faça bem feito, meu irmão. O que vier às tuas mãos, disse Eclesiastes, faça conforme as tuas forças. Faça o melhor. Meu irmão, não sou contra. Pegou, tem que fazer, faz com intensidade. Mas também quando você precisa ter um tempo, também, meu irmão, seja generoso com você, com a sua família, para que você possa ter uma vida saudável. Isso é salutar, isso é importante para o nosso desenvolvimento. Sabe por quê? Olha, hoje vou fazer 46. Eu não tenho mais a mesma força de 20. Eu tenho que me acostumar com isso. Eu vi até, a gente estava numa conferência no sábado, da Aliança de Pastores lá nossa, e o pastor falou assim, para de querer fazer essas coisas, o bispo, né? Você já não é mais novo, você já não faz mais isso, não adianta. A gente quer, mas o corpo já não responde. E aí eu preciso saber, meu irmão, o que eu consigo fazer bem, sabe por quê? Depois dos 30, a memória começa a falhar. Com 40, a gente já fica com miopia. A visão já fica desgastada, né? Cansada. A gente daqui a pouco já está com peso, né? Imagina se as nossas emoções elas estiverem mexidas. Você sabe que tem uma área do nosso cérebro que controla praticamente tudo. É como se fosse o disjuntor geral. Uma área chamada hipotálamo. O hipotálamo controla libido do corpo, controla sistema endócrino, controla sono, controla hormônios do nosso corpo, controla tudo. E a gente sabe que depois dos 40, algumas alterações acontecem no nosso corpo. Ou tem hormônio de mais, ou tem hormônio de menos. E isso mexe com a nossa cabeça e a gente não sabe às vezes o que é. E tem um diabo que está me tentando nisso. Meu irmão, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde aonde? No corpo. Você precisa cuidar do teu corpo. Meu irmão, já não é admissível uma pessoa que morre com câncer de próstata, a mulher com câncer de mama, porque não procuram o médico. Por quê? Porque Deus vai curá-las. Meu irmão, Deus pode curar tudo. Mas se Ele permitiu que o médico acompanhasse periodicamente para que a gente pudesse ter saúde no corpo, Ele sabe o porquê. Quando não houver mais a condição, minha esposa, ela teve câncer no útero. Minha esposa não podia engravidar. Minha esposa ficou 9 meses fazendo tratamento para câncer. Minha esposa de 59 quilos, na época, aumentou 60 quilos em 8 meses. Hormônio. Isso há 13 anos atrás. Hoje ela já recuperou, mas foi um processo doloroso. Sabe por quê? Ela fazendo preventivo a cada 6 meses, descobriu um câncer no útero. E aí,
fez tratamento, fez tudo que estava no alcance dos médicos. Procuramos um cientista lá no Leblon, Dr. Luiz Matias, um oncologista, que fazia um tratamento nada convencional, assinamos um termo. Se tivesse metástase, a culpa e a responsabilidade era nossa. Nós estávamos em oração e falamos, vamos. E pagamos para ver. Ela ficou 9 meses, doente, não aconteceu nada. Ele falou, olha, isso era outubro, tu vai voltar aqui em janeiro, a gente vai fazer uma esterectomia total e você vai ter que ir para o plano B. Meus irmãos, pensa numa pessoa, eu tenho 2 filhas hoje, e o câncer, o câncer foi antes, porque a pessoa vai falar assim, não, mas teve filho antes do câncer. Não. As minhas filhas nasceram com a minha esposa com câncer. Quando ele mandou lá, chegar em janeiro, quando a minha esposa, ela chegou lá, aliás, ela começou a passar mal, a gente ficou nervoso, foi no Barra d'Or fazer um exame. Quando chegou lá, ela falou, olha, Luciana, você está grávida. A gente tomou um susto, porque humanamente isso era impossível, ela estava com câncer no útero e ficou grávida com câncer ainda. E aí foi todo o processo. Como é que vai ser, doutor? Aí ele falou assim, não se preocupa não, porque o organismo produz um tipo de hormônio que ela toma, que ela vai parar de tomar o hormônio que o corpo vai produzir, que era um hormônio de defesa contra a doença. Ela teve a Maria Fernanda nasceu, graças a Deus, bem. E quando ela foi fazer, passou o tempo, 1 mês e pouco de resguardo, foi lá, preparou a esterectomia, estava pronta. Quando ela está fazendo o exame preparatório, tem alguma coisa aqui. Aí ela ficou nervosa, né? Pensando que era a doença. Quando botou lá o negócio, que começou o coração. Rafaela quis vir muito. Eu brinco com ela que ela quis vir muito. Uma tem 13 e a outra tem 12, elas estão aí. Para dizer para vocês o seguinte, eu me lembro da oração de Ezequias, quando eu descobri que a minha esposa estava grávida, eu sempre criei que meu filho, a minha filha viria dali. E eu falei, Deus, eu fiz a mesma oração de Ezequias. Tu sabes que todos esses anos andei na tua presença, fiz o que era reto aos teus olhos, não me apartei para a direita e nem para a esquerda, andei em todos os teus caminhos. Vale a pena, escuta o que eu vou dizer para você, jovem. Eu fui líder de mocidade 7 anos na minha igreja, e eu fui noivo, namorei, me casei, esperei todo o processo. Eu fiquei 6, 7 anos até casar, e eu não toquei na minha esposa, não tive relação sexual antes, não forniquei, não fiz nada. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus, meu irmão, você não a troca por nada. E eu creio que Deus, Ele honrou quando nos deu as nossas filhas, porque nós respeitamos a palavra. E Deus, Ele não pode faltar com a sua palavra. Não é porque a gente é bom, não. É porque a gente seguiu aquilo para a nossa vida. E eu vivi os melhores da minha mocidade, os 7 melhores anos. Porque vivemos um tempo áureo, meu irmão, onde Deus operava grandemente na nossa juventude. Eu fazia retiro com jovens, de 150 jovens na época. E todos eram batizados com o Espírito Santo. Hoje, a maioria daqueles que estavam conosco na liderança são obreiros, pastores, pessoas que já estão com as suas vidas definidas porque entenderam a palavra de Deus cedo. Meu irmão, quando você entende a palavra cedo para a tua vida, é uma maravilha. Deixa eu correr, pastor, qualquer coisa o senhor vai falando aí, que às vezes o horário vai passando, tá? Vamos lá. Pode passar. Realizações pessoais. O que você considera uma realização pessoal? Fazer uma faculdade? Uma área profissional sua? Viajar? Vida ministerial? Seguir uma carreira militar? O que você considera isso? Por quê? Porque é essencial que você considere isso para a sua vida. Porque se você planeja casar, se você planeja formar família, meu irmão, você tem a oportunidade de não viver aquilo que seus pais viveram. Porque vai dizer assim, tive que trabalhar cedo. Porque a sua mãe engravidou cedo, eu larguei os estudos, tive que trabalhar para dar sustento para ela e não pude fazer. Você tem a oportunidade de ver todas essas coisas e caminhar com Deus aqui e buscar para você. Por quê? Enquanto você tem, fase adulta de 20 a 40 anos, realizações, definições, estabilidade, profissão consolidada, casa,
carro. Meu irmão, se existe uma época para você fazer, não estou dizendo que nas outras faixas de idade, não, até porque antigamente se dizia que o cara com 40 anos estava acabado na área profissional, né? Não arrumava nada. É o mundo que a gente vive hoje, quem tem competência estabelece em qualquer área. E muito mais agora nas mídias, que as pessoas ganham dinheiro com mídia, e não tem idade. Então a gente tem hoje um contexto social que ele também beneficiou nesse sentido. O cara com 40 anos antigamente já estava fora do mercado, já não prestava para nada. Hoje o cara consegue viver, sobreviver, às vezes do seu trabalho, da sua inspiração, daquilo que ele vai fazer de melhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, nós que somos pastores aqui, e todos sabem disso, isso aqui não é realização, isso aqui é trabalho. Isso aqui para nós, meu irmão, é compromisso. Se alguém achar que se realiza aqui e deixa o tempo passar, lá na frente tu vai ficar frustrado. Isso aqui é trabalho, é compromisso, não tem glamour nisso aqui. O dia a dia da vida pastoral, o dia a dia da vida com Deus, e de cuidado, e de pastoreio, não é uma vida fácil. A pessoa precisa entender isso mesmo para a sua vida, para que lá na frente ela não venha ter crise, alguns pastores venham sair da igreja, se afastar. Por quê? Porque isso é uma coisa séria. Realização vai te ajudar no processo da construção da tua vida, com Deus, com a família, com tudo, porque você vai ter prazer. Eu, quando me converti com 20 anos, eu havia abandonado a escola com 14, 15 anos. Por quê? Fui trabalhar dentro de bar. Então você estava ali, bebia, aí daqui a pouco tu vai experimentando as coisas erradas, daqui a pouco fuma, daqui a pouco usa uma droga e tal, quando tu vai ver, tu já se envolveu com coisa errada. Quando eu me converti, eu tive que correr atrás, tive que terminar segundo grau, aí tive que voltar a estudar, aí dá trabalho, por quê? Porque você perde anos da tua vida, as coisas se modificam, mas mesmo assim, graças a Deus, eu consegui fazer 2 faculdades, uma pós-graduação, e até hoje gosto de estudar, estou planejando no meio do ano voltar a fazer outra faculdade. Por quê? Porque a gente precisa se autoatualizar, a gente precisa querer crescer, porque isso vai me dando força, vai me dando ânimo. No processo, eu preciso entender que se eu não me reciclar, eu fico para trás. E eu entendo que o chamado que Deus me deu, ele precisa ser trabalhado, é uma pedra, precisa ser lapidado a cada ano da minha vida. Eu preciso entregar, como o apóstolo Paulo diz, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu preciso, quando for entregar isso para Deus, estar pleno do que eu fiz. Não ter nenhuma insatisfação ou tristeza com Deus, ou o ministério ter sido pesado para mim. Não pode. Então, aquela fase ali, meu irmão, estude, aproveite as oportunidades. O tempo passa, daqui a pouco você vai ver, passou 10 anos, você já fica um pouco mais amortecido, a tua cabeça. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, a cada década que passa, a gente não está voltando para o ovo não, meu irmão, a gente está, infelizmente, envelhecendo, a vida mental, psíquica, começa a se deteriorar, a gente começa a ter perda de memória, a cada década que passa, meu irmão, por isso que você tem que estar lendo, porque quanto mais você lê, mais você estimula, você perde informação, mas ganha novas informações, para você manter a sua cabeça, sua mente ativa. Então, meu irmão, a fase da meia-idade, 40 a 60, o que se espera da pessoa de 40 a 60 anos? Dizem que essa é a melhor idade, que a partir dos 40 anos você está centrado, que você sabe o que quer, você já olhou para trás e falou assim, opa, já fiz boa parte do que eu queria fazer, como realização como homem, como mulher. Eu já estudei, já me formei, já fiz isso. Aí você olha para trás e fala assim, opa, daqui para frente tem novas realizações. Daqui para frente eu preciso entender que a configuração não é a mesma. O que eu já consegui. Agora, se eu faço parte do chamado, do ministério, daqui para frente eu tenho que fazer aquilo com uma cabeça ainda melhor, porque quando eu era mais jovem, Paulo vai dizer assim, eu era menino, algumas coisas eu discorria como menino, mas agora na fase adulta do entendimento, eu já consigo fazer aquilo melhor, com mais satisfação, com mais prazer. Então, essa fase, e eu vou dizer para vocês, quando eu cheguei com uns 30 anos, eu até brinquei com um amigo meu, falei, pô, estou me sentindo mal, com 30 anos, porque você sente uma coisa estranha. Mas quando eu cheguei aos 40 anos, eu me senti melhor. Porque você começa a fazer uma avaliação sua das coisas que você já viveu, do que você já fez,
E aí você fala assim, poxa, tem muita coisa que eu tenho para fazer, mas algumas coisas, algumas etapas já foi. E isso te trouxe prazer para você chegar a essa idade ainda tendo motivação para poder continuar a caminhada. Até os 60 anos você tem força na mente, ainda tem força para trabalho, ainda tem força para fazer as coisas. Até os 60 anos é aquela coisa que você está se planejando para quando chegar aos 60 anos ficar tranquilo. Na tua vida espiritual, na tua vida material, né? Dos 60 para os 65 começa a pensar na aposentadoria, né? Eu não quero ser jubilado, meu irmão, não quero ser jubilado mesmo, né? Me joga para o campo missionário aí, mas não me jubila não, né? Mas por quê? Porque chega uma fase da nossa vida que a gente sabe o que a gente quer. A gente não está no caminho perdido sem saber para onde ir. E isso é fundamental, sabe por quê? Porque os teus filhos estão começando a crescer, estão começando a ficar adultos, eles precisam ter essa base. Essa base que você dá para eles é a base que eles vão levar para a família deles. Eles precisam de referência. A referência não está lá fora, a referência está dentro da tua casa e é você. A referência não é o vizinho, a referência é você. Ele precisa olhar para você e se espelhar em você. Então esse é o nosso desafio. A fase dos 60 a 80 anos, essa fase é uma fase do amortecimento. Se bem que se quem tiver ela até lá no espírito de Caleb, está bem. Esteja no espírito de Caleb dos 60 a 80 anos. Ó, estou forte para ir, para fazer, meu irmão. Olha, você vai ser um bem-aventurado. Tu chegar aos 80 anos, tu vê gente com 80 anos e fala, caramba, essa irmã estão ali firmes, não param. Por quê? Porque conservaram também uma mente saudável. Tu acha que Caleb, depois de 45 anos de espera, ele tinha que conservar a mente dele, cara? É muito tempo. Fez um juramento em Cades Barneia, Moisés, Josué e Caleb. Olha quanto tempo passou. E ele vai falar assim, olha, estou tão forte como estava há 45 anos, para entrar, para sair a guerra. Ou seja, ele conservou a mente dele. Conserve a sua mente, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, porque há um equilíbrio entre mente e corpo. Tem que haver uma consonância entre essas duas instâncias que são particulares. A mente e o corpo precisam estar equilibrados, porque senão você fica só na carga, na pressão, e você não tem a descarga, e você não tem um alívio. Vai ter uma hora que alguma coisa vai ter que aparecer, porque nós ficamos às vezes encouraçados. Depois eu vou falar sobre isso. Encouraçados, porque a gente fica vivendo tantas tensões, tantos problemas, que o nosso corpo sente isso, e ele começa a se encouraçar. Essas couraças fazem que a gente comece a ter problemas de ordem psíquicas, emocionais, e o corpo começa a adoecer. Por que você vai no médico e fala assim, pô, fiz exame, fiz isso aqui, não descobriu nada? É porque o teu corpo, ele já está padecendo, e a parte mental, ela influencia. Se a parte espiritual influencia, a parte mental também influencia. Ou seja, a falta de uma vida saudável nas suas emoções influencia tudo. A vida como um todo. Tem uma frase de Carlos Drummond de Andrade que ele fala, a vida necessita de pausas. Tem hora que você precisa parar. Não adianta ficar correndo sem saber para onde está indo. Tem hora que você precisa parar e pensar, bem, o que eu estou fazendo? Eu preciso reconsiderar alguns caminhos. Eu preciso pensar assim, bem, algumas coisas eu preciso acertar. Eu não posso continuar assim. Meu irmão, Deus está nos dando uma oportunidade hoje para a gente fazer uma autoavaliação. Eu queria que você feche os teus olhos por um minuto agora. Faça uma avaliação agora interna, porque nós estamos debaixo da unção, da presença do Espírito Santo. Ele é o único que penetra, que nos convence, que nos mostra áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. E, meu irmão, assim como o apóstolo João disse para H, eu digo a você, eu desejo que você tenha saúde no corpo. Eu desejo que tudo te vá bem. Eu desejo que a tua vida espiritual, emocional, familiar, material, tudo vá bem para você. Começa a fazer uma análise mais profunda, começa a olhar para si e falar com Deus, Senhor, se há algum caminho mal em mim, mostra-me. Se há alguma coisa que precisa ser expurgado, lançado para fora, mostra-me. Em nome de Jesus. Precisamos pelo menos de 1 a 2 vezes no ano tirar uns dias de férias, de lazer com a nossa família. Época de férias, época que você precisa parar um pouquinho. Pode passar.
eu vou... Ministério, essa é a quarta. Dedicação, estudos, pastoreio, visitas, manter uma vida com Deus, testemunho, oração e apto para servir. O ministério é uma área importante da nossa vida. Eu falei de família, falei de área profissional, falei de filhos, falei de esposa. Agora, a gente precisa falar daquilo que a gente entende para a nossa vida. Ministério. Você que tem chamado pastoral, você precisa se esmerir, precisa aprender. Tem um tempo que todos precisam aprender. Paulo, quando se converte, fica um tempo na Arábia. Ele precisa aprender, ele precisa conhecer mais a Deus, experimentalmente e conhecimento teórico e prático. Paulo era um profundo conhecedor das leis e fariseu, mas ele precisava ter um contato com Cristo, crescer no conhecimento de Cristo, aprender a sua palavra para que ele pudesse ser o doutrinador da igreja. Você, como eu, precisamos também entender o nosso chamado e melhorar a nossa vida espiritual com Deus. Se você quer chegar em algum lugar, entenda o que eu vou dizer para vocês. Eu fui pastor novo, com 26 para 27 anos. E na minha igreja, na época, tinham 14 pastores. Então, assim, tinha muita gente muito melhor do que eu, até mais experimentados do que eu. Pessoas que tinham mais experiências do que eu. Mas sabe o que acontece? O tempo que eu tive que parar para estudar, eu fiquei anos da minha vida estudando, parado. Porque eu sabia que eu ia precisar daquele momento de aprender, de sentar num banco, de ouvir, de conhecer. Porque se eu fosse pastor um dia, eu teria que estar apto a ensinar, a formar obreiros, a preparar pessoas, a cuidar de pessoas, a ensiná-las com a prática da vida e com o conhecimento da Bíblia, para que elas possam ser, primeiro, pessoas melhores, possam ser pessoas conscientes. O obreiro, meu irmão, ele precisa ser bom em tudo. Não adianta você conhecer muito a Bíblia, se você tem pouca envolvimento, comunhão com Deus, vida prática no dia a dia. Então, esse é o momento, porque o ministério, às vezes, deixa pessoas frustradas. Tem gente que chega a uma fase da vida que ela se sente frustrada no seu ministério. Por que está frustrada? Porque em algum momento você foi embora e você não percebeu que você precisaria em algum momento de investir em você. Você que é músico, você tem que investir na sua vida. Você que é cantor, que é levita, você tem que investir. Você que almeja o episcopado, boa coisa faz, mas tem que estudar. Você que quer fazer alguma coisa na igreja, obreiro, meu irmão, o obreiro tem que estar apto também. Os diáconos precisam estar aptos também. Todos que ocupam alguma função, algum cargo, precisam estar aptos. Não podem se contentar e dizer, não, está bom. Quando você chega a essa consciência de que está bom, você para de crescer. E outras pessoas vão vir e vão passar à tua frente, porque elas querem, e você está num tempo que você deveria estar buscando mais. O ministério não pode ser peso. Quando você ouve pessoas que estão se matando, alguma coisa deu errado no meio do caminho, porque a lógica não é essa. Deus não chama ninguém para se matar lá na frente. Isso não é lógica de Deus. Isso quer dizer que em algum momento, meu irmão, aquilo se tornou um peso na vida da pessoa. E, meu irmão, o ministério não pode ser um peso. Apesar das dificuldades, das dores de ser, tem uma frase que é dita, né? As delícias e as dores de ser o que é. Tem as suas dores? Tem, mas tem as suas delícias também. Entender o chamado, fazê-lo de maneira que você tenha prazer naquilo que você faz. Você tem prazer no que você faz para Deus na casa de Deus? Você tem prazer naquilo que você faz? Por quê? Porque, meu irmão, todos os grandes homens de Deus da Bíblia estavam no anonimato. Mas eles estavam fazendo alguma coisa. Ninguém é chamado parado. Ninguém é chamado não fazendo nada. É o próprio Deus que te vê. No meio de vários pastores lá, Deus me alçou, quis que eu fosse pastor. Eu estava ali na brecha, esperando o momento certo, me preparando. Fui para Goiânia, onde foi minha experiência pastoral na igreja metodista lá, em 2003, 2004. Então, o que acontece? Muitas das vezes, quando a gente olha ali, saúde emocional de muitos pastores, tristeza, muitos pastores obreiros tristes, se sentem desvalorizados. O sentimento de culpa é uma das coisas muito latentes.
desprazer na vida, humor irritável, sentimento de peso dentro da família, não realizam atividades que lhe dão prazer, fadiga, atrofia das atividades cognitivas, pensamentos de morte até suicida. Jonas pediu a morte 3 vezes. Outros homens da Bíblia, como Elias, também pediu a morte. Olha que Elias tinha desafiado os 450 profetas de Baal, os 400 de Azera, venceu, Deus honrou, e aí logo depois Jezabel disse uma frase para ele, essa frase o impactou. Sabe por que o impactou? Porque ele estava cansado emocionalmente, ele estava desgastado. Ele vai falar assim, só eu. Deus falou, só você não, ainda tem 7.000, então você está fazendo uma leitura errada das coisas. Por quê? Porque a gente fala assim, não, mas eu estou cansado. E meu irmão, se você está cansado, se alguma coisa não está indo bem, meu irmão, você precisa conversar, você precisa pedir ajuda. Não é porque você é pastor que tu é super-herói, que não, a pessoa acha que o pastor, ele não tem problema, que o pastor não pode chegar aqui fraqueza, não. Você não vai chegar ali para a rua, botar no outdoor, eu estou com problema. Mas você pode chegar à sua liderança, a pessoa que você tem confiança, e dizer, pastor, eu preciso conversar, preciso desabafar. Tem pessoas, meu irmão, que estão segurando a casa, a vida não está fácil. A gente sabe que o contexto atual do pai está difícil, está apertado mesmo, financeiramente está fazendo as coisas no limite, com filhos dentro de casa querendo uma série de coisas e não podendo dar. Meu irmão, isso frustra o homem, isso deixa o homem às vezes se sentindo incapaz. Então essas coisas nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos ajude e precisamos reconfigurá-las. O tempo é outro, meu irmão. 20 anos atrás para hoje já mudou muita coisa, não é mais a mesma coisa, mudou muito. A saúde pastoral física, espiritual, financeira, emocional, intelectual, tudo isso precisa ser cuidado. Saúde física, saúde emocional, saúde financeira. Meu irmão, uma das coisas que mais inquietam o obreiro, a pessoa que está na casa de Deus, é as finanças. Uma finança desequilibrada, meu irmão, mexe profundamente na vida do líder, da pessoa, porque ela não consegue ter equilíbrio. Então essas coisas, se a gente está falando no caminho da maturidade da vida espiritual e da vida emocional, e a gente precisa entrar em contato com essas coisas, a gente precisa entender quem nós somos nesse processo. Para Deus você não é um número não, tá? Porque às vezes a gente fala, sou mais um, não. Não, você não é um número, você é um indivíduo que Ele conhece, que Ele ama, que Ele chamou e que Ele quer dar vida para você em abundância. Ele quer te dar prazer. Tenha prazer na tua profissão, tenha prazer, porque se você tiver prazer na tua profissão, você vai ajudar pessoas no teu trabalho, na tua vida como um todo. Não faça as coisas por fazer. Procure ser melhor naquilo que você faz. Porque isso, Deus, Ele leva em consideração, quando a gente procura fazer o melhor em tudo. Eu falei das couraças aqui para você, a energia da vida contida nas tensões musculares, crônicas, contração, proteção contra tudo aquilo que ameaça, interna ou externamente. Pastores que estão adoecidos na alma, porque estão encouraçados, está no corpo, está nas emoções, e ele está tendo dificuldade. Passa, nós já estamos chegando ao fim, pode passar. Como vai a tua alma, bem ou adoecida? Amados, peço-vos que como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma. Quais são as concupiscências? Desejos desenfreados. Tem um livro da CPAD chamado Porcos na Sala. Meu irmão, antigamente o que se ouvia falar nas igrejas tradicionais? Uma pessoa que cometeu um erro, ela era publicamente levada e ela tinha que confessar para todo mundo, né? Eu cometi um adultério, eu traí. Mateus capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo, Jesus falando sobre a graça, refutando a lei. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Porém, eu vos digo, qualquer que olhar para uma mulher e no seu coração a desejá-la, eu digo que vocês já cometeram adultério, porque não é mais o ato,
é a intenção. A graça pune a intenção. A graça não pune mais o ato. A lei puniu o ato e tinha que ter testemunhas. A graça não, ela já pune o que é feito. Meu irmão, eu nunca tive. E olha que eu conheço muitos pastores, obreiros, amigos que às vezes me procuram. Eu nunca vi tantos problemas de ordem moral como a igreja está enfrentando hoje. É membro que nos procura. Teve um casal, eu posso falar porque já não estão aqui, tem pouco tempo. A mulher desconfiava, porque o varão lá via o Paulo Júnior. Paulo Júnior, quem conhece aqui sabe que ele gosta da paulada. É um pastor aí conhecido aí. É o Paulo Júnior, toda noite ia ver Paulo Júnior. Ele devia ter uns 56, ela os seus 60 anos, era 4 anos mais velho que ele. E todo dia vendo Paulo Júnior. Um belo dia ele esqueceu o computador ligado e foi trabalhar. Quando a mulher, mexendo ali, limpando o mouse, abriu a tela. O que abriu? Pornografia. É o que mais tem corrompido a igreja hoje. É o que mais tem adoecido a igreja nesse tempo. Abstinência, excesso de oportunidade, infidelidade. Meu irmão, nunca se teve tanta infidelidade no campo espiritual como se tem hoje. Por quê? Você tem as mídias, você tem isso aqui, ó, um clique. Você tem computador, você tem acesso a tantas coisas que instintivamente, ou seja, instintivamente somos nós como agimos, mas o sistema e as plataformas não fazem instintivamente. Se você vê uma coisa, ele vai mandar aquilo para você de novo. Então não é instintivamente, é programado para você fazer a coisa errada. Então, pornografia, masturbação, fantasia, não se escandalize não, meu irmão, isso é fala que está dentro do contexto de saúde emocional, porque tem gente que não consegue se levantar mais, porque está preso nessas coisas. Falta de limites morais, atividades solitárias sem a presença do cônjuge. Meu irmão, é inadmissível. Um cônjuge, o cara está lá na esquina, a mulher está aqui atrás. A mulher é o quê? Um cachorro? Que ele vai na frente, a mulher vai atrás, que nem... Tem alguma coisa errada, meu irmão? A Bíblia diz que ela é uma disjuntora, que ela foi posta ao lado. Ela não está acima nem abaixo, ela está do teu lado. Por isso ela foi tirada daqui, ó, da tua costela, da tua lateral, para estar ao seu lado. E, meu irmão, não há acordo entre o casal, não há conversas, nem liberdade para ambos. Isso aqui está trazendo um grande mal nas igrejas, que pouco é falado. O pecado de hoje não é aquele adultério que as pessoas traziam para cá, para o púlpito, não. São os adultérios que estão acontecendo dentro de casa. Se quiser ler, leia o livro, Porcos na Sala da CPAD, aonde você vai ver onde as piores mazelas acontecem, aonde a vida espiritual está sendo quebrada, a sua comunhão, aonde obreiros estão caindo, aonde obreiros estão traindo, aonde pessoas estão perdendo o temor de Deus, porque elas não estão alimentando a alma delas da palavra, a alma delas está adoecida. E isso é sério, porque isso te separa de Deus. O que faz separação entre vós e o vosso Deus, Isaías 59, 1 e 2, são os vossos pecados. E eu não estou aqui para apontar ninguém, eu estou aqui para te mostrar que existem coisas que atrapalham a tua vida. Atrapalham a tua vida espiritual, atrapalham a tua vida moral, trava as bênçãos de Deus sobre você e sobre a tua casa. Tira a tua casa da infidelidade, porque você que é o cabeça, você está levando a tua casa para esse caminho. E é para qualquer um. Meus irmãos, eu nunca vi, eu lido com esses problemas fora, dentro da igreja. Meu irmão, é de ficar estarrecido. As pessoas... o pecado clássico esquece, aqueles que você costumeiramente via antigamente na igreja ser exposto, isso tudo acontece, meu irmão, de maneira velada, de maneira que estamos aqui, muitas das vezes saímos da igreja, o que a gente faz? A primeira coisa, liga a televisão e, meu irmão, é aonde você está sozinho que você tem que ter a tua maior fidelidade. Tua fidelidade aqui é fácil, tua fidelidade é no teu altar, dentro da tua casa, aonde você precisa prestar a Deus a tua reverência. Pode passar. Pastor, por favor, fala para mim aqui, são 9, tenho mais quanto tempo e eu concluo? Uns 10 minutinhos? Só para, tá bom? Provérbios 3, 21 a 24. Aí eu sublinhei a parte lá, depois você pode vê-lo na íntegra. Serão vida para a tua alma, obedecer igual princípios. Consequências, 1, andar em confiança, não tropeçarás. 2, quando te deitares não temerás. Por quê?
porque aquilo ali é preceito fundamental. Serão vida para a tua alma. Você vai andar em confiança. O sono dos justos, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Depressão e ansiedade, a gente pode dizer que existem questões que é do corpo, uma falta de enzima no cérebro, um problema que desencadeou alguma coisa, ok. Mas na maioria das vezes, depressão e ansiedade são doenças de consequência. Aconteceu um ato, aquilo gerou um problema e aquele problema gerou a doença. Quando é patológico, quando é do corpo, quando é falta disso, falta daquilo, tudo bem, o remédio ajusta e tal, mas tem muita coisa que é consequência. Tem muita coisa que as pessoas estão vivendo de ruim no seu corpo, que elas não tinham e estão passando a ter, de consequência. Se a gente quer ter uma vida saudável, é cuidar da mente, é refrear o teu corpo. Meu irmão, você tem que ter domínio próprio, tem que aprender a se conhecer e dominar. Porque o pecado, Deus disse para Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti o desejo de dominar. E se não dominar, meu irmão, já era. Foi o que aconteceu com o Caim. Ele não dominou. Então, ajustes para uma vida emocional e bem, vida espiritual. Oração, leitura, estudos, jejum, uma vida espiritual equilibrada. Ô, meu irmão, se você acorda pela manhã, vai trabalhar, mas você tem o teu momento de oração com Deus, pega a palavra, meu irmão, leia ela antes de sair. Porque às vezes está corrido, mas você, meu irmão, quem faz o tempo somos nós, tá? Acorda um pouquinho mais cedo e faz o teu momento com Deus e vai trabalhar. Tem gente, meu irmão, que sai de casa e não fala com Deus, tem gente que volta, dorme, não fala com Deus. O que você espera para a tua vida? Uma vida espiritual saudável? Claro que não. Você não está chamando Deus para o teu dia a dia. Uma vida moral, conduta, sobriedade, uma mente saudável, você precisa cultivar uma mente saudável. Porque uma mente saudável, ela não dá espaço para essas coisas. Se você está com uma mente saudável, conhecendo quem você é, sabendo das tuas falhas, dos teus defeitos e corrigindo-os, falando para Deus, Senhor, me ajuda a corrigir, me ajuda a melhorar. Não tem aquele louvor que fala, me ajuda a melhorar, sozinho eu não consigo. Meu irmão, pede para Deus, que Ele vai te ajudar a ser melhor. Uma vida relacional, dedicação, comunhão, vida fora do altar. Cultive isso, meu irmão, porque aqueles que cultivam, você pode olhar a diferença. Olha para a vida dessas pessoas que cultivam isso. Elas têm uma vida ajustada com Deus. O grande mal dessa geração é que uma casa desajustada, uma vida desajustada geram problemas. E esses problemas afetam, na maioria das vezes, o funcionamento, a organização da casa, da família e do lar. Família nuclear, pais e filhos, harmonia física, psíquica, emocional e social. Tudo isso, meu irmão, você precisa estar em equilíbrio, em harmonia com a tua casa. Não tem coisa melhor, meu irmão. Você pode estar, às vezes, sem dinheiro no bolso, mas dentro da tua casa tem paz, dentro da tua casa tem harmonia, dentro da tua casa há momentos que vocês param para conversar, param para dialogar. Você precisa, meu irmão, conduzir essas coisas. Pode passar, acho que já chegou ao fim. Bem, termino aqui. Igreja, lugar de adoração, de gratidão a Deus, de serviço, de comunhão, de evangelização. Aqui é lugar para isso. Aqui é lugar quando você sai da tua casa, você tem prazer, você tem tua família, tem tudo. Aí quando tu vem nesse desejo aqui, ó. Eu vou adorar. Eu vou lá porque eu tenho gratidão a Deus. Eu vou lá por causa que eu fui chamado para servir. Eu estou lá porque eu quero ter comunhão. Eu estou lá porque eu fui chamado para ajudar a igreja a fazer evangelização, o ID. Eu fui chamado para isso. Submisso à constituinte da palavra de Deus e às autoridades eclesiásticas. Meu irmão, se você quer chegar em algum lugar, seja obediente à palavra, seja obediente à liderança da tua igreja, meu irmão, porque é assim que você vai chegar em algum lugar. Trabalho, critério, equilíbrio. Atitudes não podem ser pautadas nas emoções. Ter prazer no que faz, não levar problemas, como eu disse, da igreja para casa. Tem equilíbrio nisso. Meu irmão, acabou o culto aqui, foi uma bênção. Sai com a parte boa do culto. Sai com aquilo que animou e que te deu forças para você. Não saia daqui, porque a Bíblia fala que na parábola do semeador, o diabo veio. E a palavra que veio, ele jogou uma outra semente para que conturbasse, perturbasse, para que misturasse.
aquilo que você deveria ter saído da casa de Deus. Saber estar estar abaixo, sujeito, a comando, sobre, em cima ou acima. Toda autoridade é constituída por Deus, Romanos 13:1. Pode passar, acho que aí terminou. Vê aí. Rapaz, nem eu sabia que tinha isso. Estou brincando. Aqui, para a gente concluir, 9:05, tenho 5 minutos. Natural. Mantendo a saúde em dia através de exames, consultas periódicas, uma boa alimentação, exercícios físicos, dormir bem, uma boa vida, uma vida ativa sem excessos, evitar estresse. Tem muita gente que não dorme. Qual o problema? Não dorme. Por quê? Se você não dorme, você vai ter problema de memória, vai ter esquecimento. Se você não dorme, você vai ter problema de imunidade, porque o sono, ele ajuda a revigorar as células imunes. Se você não dorme, no teu processo de formar neurônios vai ficar comprometido, você vai envelhecer mais rápido. Então, meu irmão, você precisa, tem alguma coisa errada. Você precisa cuidar também do teu corpo. A gente vive num contexto, meu irmão, que as pessoas só dormem com remédio. Sabe o que acontece com o remédio? O remédio daqui a um pouco, de 5, 10 anos, o teu cérebro ele muda, porque é químico, e o químico altera a tua parte cerebral. Sabe o que vai acontecer? Boa parte é despejada nos teus órgãos, depois lá na frente você vai começar a ter problema de saúde, porque uma coisa que tu acha que te ajuda aqui, lá na frente vai cobrar o seu preço. Meu irmão, cuidar da mente, para o corpo não padecer. Vida espiritual ajuda a mente a ficar boa. Aí sabe que aqui é a última parte mesmo. Simultaneamente, espiritualmente, João diz, sabe qual é o segredo de Gaio? Por que a vida espiritual dele está boa? Porque ele vai falar assim, testificam a tua verdade. Quem anda na verdade tem problema? Quem anda na verdade fica doente? Quem vive a verdade, meu irmão, é saudável. Não tem o que esconder, não tem problema. Como andas? Comportamento, dentro e fora. Quem vive com Deus, uma mesma coisa, não vai ter problema. Ele é aqui, é lá, em qualquer lugar. Não tem o que temer. Procedes fielmente em tudo. Comprometido na palavra, no trato. Perceba que desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde no corpo, assim como vai bem a tua. Porque ele vai bem, porque ele vive isso. Ele é fiel em tudo, comprometido no trato, tem palavra, está comprometido com o que fala, é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Quer bênção para a tua vida, meu irmão? Quer que os teus filhos sejam abençoados na terra? Começa a semear neles. Coloca uma ofertinha no bolso deles, manda eles darem oferta na igreja. Você vai estar plantando para o teu futuro. Primeiro, para ele não ser avarento na vida. E para ele ser liberal para a obra de Deus. Testificam o teu amor. Era notório e público. Gaio era um bom obreiro. Um cara amoroso, dedicado. Hospitaleiro, sustentou missionários ali. Era diferente de Diótrefes. Eu já até preguei sobre isso. Gaio e Diótrefes. Quem somos? Queria o primado. Ele usa de mentira. Gaio, ele é um obreiro que se caracteriza saúde do corpo, e as demais coisas dependem da saúde espiritual. No caminho da maturidade espiritual e emocional, entrando em contato com as minhas emoções. As tuas emoções precisam estar equilibradas. Você não pode viver uma vida angustiada, corrida, ansiosa. Uma vida que, quando tu para falar para a pessoa é alterada. A pessoa... Por quê? Porque isso é o estado emocional dela, alterado. Ela vive assim. Eu gostaria de fazer uma oração, pastor. Gostaria que você se pusesse em pé. Hoje a palavra, eu costumo pregar diferente, mas hoje eu quis falar com vocês mais didaticamente, porque eu quis trazer para vocês aqui algumas contribuições no campo da vida espiritual e da vida emocional, que realmente corroborassem para você, que fizesse sentido para você, tá? Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos, curvasse a sua cabeça agora, e você pedisse a Deus para que Ele pudesse te ajudar,
para que Ele pudesse fazer você entender tudo que você ouviu aqui. Deus quer que você vá bem em tudo. Deus quer que você tenha saúde, que a tua casa tenha saúde, que as coisas andem bem. Deus tem prazer na tua vida. Ele te chamou para que você seja uma bênção. Ele te chamou para você fazer a obra com qualidade. Ele te chamou para você ser um bom pai, uma boa mãe. Ele te chamou para que você seja uma pessoa dedicada, estudiosa. Ele te chamou para você crescer, para fazer os teus filhos quererem crescer. Ele te chamou, meu irmão, para você servir a Deus da melhor maneira possível. Porque aqui na igreja, meu irmão, nós temos que ter prazer ao chegarmos por aquela porta. Diz Eclesiastes capítulo 5, quando entrares na casa do Senhor teu Deus, inclina o ouvido que dá votos de tolo. Ouça, aprenda. Cada dia que você está aqui, meu irmão, um culto é diferente do outro. O que você ouviu hoje aqui é para hoje, depois você vai ouvir na outra semana, é para outra semana, mas que isso tenha para a tua vida hoje algo que venha modificar o teu interior, venha te ajudar. Sabe por quê? Deus te ama, meu irmão. Eu estou falando aqui dentro dos conhecimentos humanos, mas Deus te ama. Deus, meu irmão, olha para você diferente das pessoas. Ele quer te ajudar, Ele quer te ensinar, Ele quer te esforçar. Ele quer dizer para você, meu filho, eu estou contigo. Deixa Ele entrar em todas as áreas. Não abre só a porta do quarto, abre a porta da sala, abre a porta do quintal da tua casa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Ele está falando para a igreja, ele está falando para fora da igreja. Ele quer estar dentro da tua casa, dentro da tua vida. Ele quer te ensinar a ser melhor. E, meu irmão, é muito bom quando você compreende que você precisa melhorar. Eu preciso, você precisa, nós precisamos aprender mais, crescer mais. Não há nenhum demérito, meu irmão. Enquanto estivermos vivos aqui, estamos no caminho do conhecimento, do aprendizado, estamos na busca da estatura do varão completo, estamos buscando crescer com Deus, porque, meu irmão, a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Bíblia diz no Salmo 119, 165, muita paz há para aqueles que amam a tua lei, para estes não há tropeço. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isaías 43, 25, eu mesmo, diz o Senhor, que apago todas as tuas transgressões por amor a mim mesmo, e delas não me lembro mais. Miqueias 7, 18, tornarei a piedar-me do meu povo, não me lembrarei mais dos seus pecados, e os lançarei no mar do esquecimento. 1 João 1,7, se andarmos na luz e mantivermos comunhão uns para com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Provérbios 28,13, o que encobre a sua transgressão não prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não os que andam segundo a carne, mas os que andam segundo o Espírito. O Espírito de Deus está aqui para nos ajudar. Porque naquilo que é conhecimento humano, meu irmão, nós falamos, mas naquilo que é do Espírito, só Ele pode. Ele está aí junto de você, te capacitando, te fortalecendo, dizendo, filha, filho, lança-te nas minhas mãos, porque Ele te esforça, Ele te dá forças para você ficar de pé nesta noite. Não há nada que você tenha entrado hoje aqui, que você tenha dito para Deus, Senhor, eu não sei como resolver, eu não sei como fazer. Lança sobre o altar dele agora. Lança tudo aquilo que é difícil para você. Ele sabe o que você precisa. Quem sabe Ele te trouxe essa noite para poder mexer nas tuas estruturas. Quem sabe Ele falou ao teu coração algumas coisas, por mais pequenas que sejam, que precisam mudar. E Ele vai te dar a capacidade, porque toda a força está nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A tua força vem dele. El Shaddai quer dizer, é a força que é extraída do leite do peito materno de uma mãe. El Shaddai não é só todo poderoso, é da onde tu tira a tua força, é do teu Deus que você pode clamar, e a tua força vem dele. Senhor, aplica de modo que só o Senhor sabe aplicar tudo o que falamos aqui.
Que o teu Espírito venha visitar, venha trabalhar, venha abençoar, que pessoas venham sair daqui hoje com seus ânimos renovados, com desejo de buscar, com desejo de crescer, com desejo de colocar a sua casa nas tuas mãos, porque a Bíblia diz que nós e a nossa família seríamos benditos na terra, em nome de Jesus, amém. Quero fazer aqui as considerações finais, agradecer Pastor Marcos, Pastor Ronaldo pela confiança, a todos os obreiros dessa casa, a todos os irmãos aqui, Deus os abençoe, espero ter contribuído em alguma coisa com vocês e que a palavra de Deus possa ficar guardada no coração de vocês. Deus abençoe, um grande prazer estar com vocês aqui essa noite. Os irmãos podem se assentar por um segundo. Quero desde já aqui pedir ao pastor Ronaldo, dirigente da igreja, que lhe passe uma simples lembrança. Para o irmão, quando vê, lá, talvez o irmão tenha várias canecas, mas quando o irmão vê essa, não, eu lembro desse dia. Foi o dia que eu estive lá e contribuí grandemente na vida daquela igreja. Vou tomar nessa caneca aqui o café da manhã. Vou deixar lá, sabe aonde? Ele fala, eu tenho canecas lá em casa. Essa daqui eu vou deixar lá na minha sala, aqui na igreja, eu tomo café direto. Então, vou tomar nessa caneca aqui. Muito obrigado, estou saindo daqui abençoado, viu? Deus abençoe. Amém. Pastor, mais uma vez, obrigado. Vou botar na bolsa. Deus abençoe. Pastor, fica por aqui. Irmãos, eu quero... Se você veio aqui achando que ele ia trazer uma fórmula mágica, assim... O crente é muito místico, acha que se fizer isso, a coisa se transforma. Não é assim. Uma vida emocional plena, ela é resultado de algumas coisas. Do cuidado com a sua vida, com o seu corpo, parte material e principalmente espiritual. Os textos que ele leu ali, não sei se os irmãos perceberam, o que traz dano à alma, às concupiscências, traz dano às suas emoções. O que traz vida à alma, traz vida às suas emoções. Então é necessário que a gente saia daqui e traga a reflexão, faça análise pessoal. O que eu preciso mudar em termos de relacionamento com Deus? O que tem afligido as minhas emoções? Em que área? Família. Você tem que identificar isso. E você construir esse relacionamento com Deus, nisso que foi falado nessas áreas, aí você vai ter as suas emoções, a sua vida restaurada. Muito falou meu coração. Muita coisa eu aprendi, muita coisa eu vou aqui explorar em mim mesmo, para que eu possa crescer emocionalmente, ter emoções e sentimentos fortalecidos, para que quando a gente estiver na adversidade, a gente possa suportar e ser um canal de bênção, porque às vezes tem pessoas, talvez esteja aqui presente, que vivem problemas sérios nos seus lares e está muito fragilizado. Suas emoções estão fragilizadas. Você precisa se fortalecer, porque quando você chegar no seu lar, você vai ser luz e vai ser agente de transformação daquele marido que tem te tratado, ou tua esposa, o filho, situação financeira. Você será o agente dentro do seu lar para transformar e fazer aquilo que Deus quer na sua vida. Que você leve isso no seu coração. E eu queria abrir aqui, irmãos, rapidamente. Irmãos, querem fazer alguma pergunta, falar de algo relacionado às emoções, essa parte que é muito importante. Na parte espiritual, parte de psicologia, irmão está aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tanto na parte da psicologia, algumas dúvidas que alguém tenha, está aberto, não tem nenhum problema, eu estou aqui também para responder, alguma coisa que você queira falar, fica à vontade, eu estou aqui para servir naquilo que é a minha área, estou aqui à disposição. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão e a gente responde, procura responder dentro daquilo que seja a necessidade de cada um, tá? Fique à vontade. Às vezes o pessoal fica... Eu trabalhei alguns anos na escola, né? Então a gente pegava, às vezes, o pessoal do segundo grau, tal, fazia uma roda. Vamos lá, o que vocês têm para falar? E eles ficavam assim, depois, pum, falavam. Então, assim, fiquem à vontade, porque às vezes a gente tem dúvida, né? E a sua dúvida pode ser, de repente, uma resposta para alguém, né? Então, fique à vontade. Melhorou? Fique à vontade.
se você tiver alguma pergunta. Vou passar aqui para o pastor, se você quiser, eu estou aqui. Isso, é. E o irmão também tem um consultório lá na igreja. O irmão também, ele aqui, quem quiser, irmãos, até porque ele não é daqui, é um líder espiritual, não é daqui, as pessoas querem conversar. E um que conversa muito com ele é o Davi. O Davi fala que chega em casa e fala, olha, mas eu falo. Conversa com ele. Ele tem lá na igreja... Deixa eu aproveitar aqui. O que acontece? Nós somos aqui irmãos, vizinhos aqui, e obviamente, se você for procurar como psicólogo, eu vou te atender como psicólogo, porque os seus pastores estão aqui. Mas se você precisar, nós temos lá, tanto eu como a psicóloga Juliana, a gente atende ali num preço popular. Por quê? Uma consulta de psicologia hoje, se a gente for cobrar, 160, 170, uma consulta comum, tá? Então, a gente cobra muito aquém disso aí. Por quê? Porque a gente está ali para ajudar pessoas também. Então, a gente entende que quando a gente tem que ganhar dinheiro, a gente ganha, e para outras finalidades a gente precisa ajudar. Então, na minha profissão, eu também procuro ajudar. Então, a gente realmente cobra valores sociais, que fique de acordo com aquilo que a pessoa possa. Pode ter certeza que você não vai ficar sem ser atendido, não vai ser o problema, eu estou apertado agora, tal. Meu irmão, tudo é da sinceridade, da conversa, de como você vai nos procurar, a gente quer poder ajudar. Se Deus nos deu essa ferramenta para ajudarmos, nós estamos aqui para ajudar, tá? Qualquer coisa, eu mando depois o post para o senhor, compartilha, você vai estar lá, naquilo que eu puder ajudar, vou lhe ajudar, e faz esse link aqui para abençoar a vida de vocês, como ele já falou dos projetos que nós temos lá. Obrigado. Amém. Então é isso, irmãos. Então, irmãos, fiquem à vontade. Vou estar compartilhando com os irmãos. Amém? Irmão, rapidamente, eu queria conhecer quem nos visita. Eu esqueci de perguntar na terça-feira passada, e tinham várias pessoas. Tem alguém que nos visita aqui, foi convidado, veio através de alguém? Tem alguém? Tem aquele casal ali. Fique de pé, os dois. Pode ficar de pé, os irmãos lá atrás também. Está aqui os nossos irmãos. Qual o nome de vocês? Arthur e? Alice? Fabrícia? Sim. Oi? Filha da irmã Lucimar. Ali atrás do nosso irmão também, a nossa irmã. Qual o nome de vocês? Cíntia aí. Luiz Otávio. Como vamos dizer para eles? Vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Os irmãos aqui também que vieram da igreja, volte sempre também. Deus abençoe o pastor também. Paulo, né? Paulo, volte sempre. E estamos ali em contato. Irmãos, já estamos encerrando rapidamente. Eu vou pedir a sua ajuda para a gente tem que manter aí toda essa estrutura. Eu quero chamar os jovens aqui rapidamente para louvar ao Senhor com o hino, e aquilo que você puder contribuir com uma oferta, certamente Deus vai abençoar a sua vida. Rapidamente, jovens, as horas já estão passando, vem aqui à frente, tem bastante jovens aqui. Peço aos irmãos diáconos que peguem as salvas, e depois estarei passando para o pastor Naldo. Apenas queria ressaltar, irmãos, que terça-feira que vem será a palestra da nossa irmã missionária Eliana, sobre a ansiedade, Oi? A Bíblia e a ansiedade. Então vamos aqui aprender bastante coisa, tem surpresa para nós aqui na terça. Então vamos dar continuidade ao trabalho, ao simpósio. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos.
clamamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Agradecemos a tua oportunidade. Glória a Deus. O pastor já agradeceu, né? Meu pastor, muito obrigado pela sua presença. Pastor Elidson, né? Pastor Paulo, toda a comitiva que veio junto. Olha, confesso que falou muito ao meu coração, meu pastor. Muito mesmo. Estava conversando com o pastor Marcos, eu sei que a sua agenda deve ser muito cheia, mas o interessante, eu falei para eles, algumas igrejas nós deveria até promover e elaborar esse simpósio, até para alguns pastores. Porque eu tenho certeza, vocês lembram que eu falei para vocês, que depois desse simpósio, algumas coisas iriam mudar na vida de vocês, alguns conceitos, valores. Segunda semana, vocês acham que já mudaram alguma coisa?
Imagina até o final. Vamos permitir que Deus faça isso na nossa vida, se é que nós queremos ter uma vida saudável na presença de Deus. E tudo isso que o pastor falou aqui, irmãos, vida saudável é longevidade. A gente vai viver mais. Porque quando nós não temos isso, morremos cedo. Não é assim, pastor? É isso aí. Pode ter um infarto, e uma série de coisas, irmãos. E vamos colocar isso em prática. Pastor, eu costumo sempre fazer uma comparação. Eu digo sempre que o nosso coração é uma casa cheia de compartimento. Sempre que convidamos alguém para visitar a nossa casa, a primeira preocupação, vamos arrumar a casa. E tem um cômodo que é especial para nós recebermos visita. Qual é o cômodo? A sala de visita, já diz, sala de visita. E nós colocamos aquelas pessoas ali, e quando a pessoa tem intimidade, às vezes conosco, a gente leva até na cozinha, mostramos o nosso quarto. Agora também uma coisa, toda casa, pode ser que algumas não tenham, mas sempre tem um cômodo que é chamado o cômodo da bagunça. Joga ali. Isso aí não, bota ali, daqui a pouco está dessa altura, não é? Vocês têm isso em casa? Não precisa falar não, tá? Aí vai jogando para ali, e vai, mas só mostra o bom. Aí para impressionar, mas ninguém vai abrir aquele cômodo ali, falando, cara, eu acho, mas isso aqui está ruim. Trazendo para a vida espiritual, isso é eu e você. É nesse cômodo que Jesus quer entrar. Porque quando ele entrar aí, tudo isso que está acontecendo aqui, ele vai limpar. Aí a tua casa vai estar completamente limpa e cheirosa. Vamos ficar de pé. Pense nisso, tá, irmãos? Vamos agradecer a Deus. Eu vou pedir aqui o pastor Paulo, que está conosco, para ele orar pelo encerramento, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de aprender e crescer, Senhor, na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, ó Deus, trabalhar em todas as áreas de nossa vida, Senhor. Queremos, ó Pai, ó Deus, nos entregarmos por completo a Ti, Senhor. Porque verdadeiramente Tu operando, ó Pai, ó Deus, nada ficará oculto, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor coloque, ó Pai, ó Deus, esta noite a Tua luz, Senhor, em todas as áreas de nossa vida e que possamos, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, sair daqui esta noite transformados, Senhor. Pai, que possamos sair daqui, ó Pai, ó Deus, diferente daquilo que entramos, Senhor. Porque o objetivo, ó Pai, ó Deus, é melhorarmos, é crescermos na Tua presença, Senhor. É podermos, ó Pai, ó Deus, Te buscar a cada dia mais, Senhor. Para que possamos, ó Pai, ó Deus, fazer tudo conforme a Tua vontade, Pai. Nos ajuda, Senhor, a crescer no conhecimento das Tuas Escrituras, Senhor. Para que possamos, ó Pai, ó Deus, a todos os dias, Pai, alegrarmos a Ti, Senhor. Pai, Te agradecemos por essa noite, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, ó Pai, ó Deus, possa nos levando para casa em segurança, Pai. Que o nosso lar, ó Pai, ó Deus, eu tenho a certeza que enquanto estamos aqui, Te buscando, Pai, ele está guardado por Ti, Senhor. E depositamos, ó Pai, ó Deus, todas as nossas preocupações em Tuas mãos, todas as nossas petições, todos os nossos problemas, a nossa família, Senhor. Porque em Ti, Senhor, está toda a solução de nossa vida, Pai. Muito obrigado, Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Receba a benção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça sobre a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Cumprimente teu irmão e diga: foi bom você ter vindo.